Vamos imaginar uma coisa aqui rapidinho. Pensa que a segurança de uma rede é, sei lá, como as regras de um prédio comercial gigante. Boa analogia. No modelo antigo, a segurança era definida pelo andar da sua sala. Se você estava no 10º andar, o andar de vendas tinha acesso às coisas de vendas. No 12º, engenharia, acesso às ferramentas de engenharia. Simples, né? Parece simples. Mas e se o engenheiro precisasse, sei lá, usar a impressora de vendas? Ou se o time de marketing, que ficava espalhado por 3 andares, precisasse acessar os mesmos arquivos? Aí a coisa complicava. Começava o pesadelo. Tinha que duplicar regra, criar exceção. Era uma algema que prendia a segurança na geografia física do prédio. Exato. Era uma arquitetura network-centric, ou seja, totalmente centrada na rede. Onde você estava na rede, a sua sub-rede ditava sua política. Isso vai totalmente contra o jeito que as aplicações funcionam hoje, com tudo distribuído. E hoje a gente vai analisar uma tecnologia que promete, olha só, quebrar essas algemas de uma vez. O Endpoint Security Group, ou ESG, do Cisco ACI. As fontes que a gente recebeu são bem ousadas. Descrevem isso não como uma melhoriazinha, mas como a evolução final da arquitetura. É uma afirmação forte. Então a nossa missão aqui é desvendar isso. O que é exatamente o ESG? Como é que ele consegue resolver esse problema de acoplamento entre rede e segurança? E o mais importante, qual o impacto real disso para quem projeta e gerencia redes hoje em dia? Certo. Ok? Vamos fundo nisso. Para começar, acho que a gente precisa entender melhor a dor de cabeça que o ESG veio curar. Endpoint Group, o EPG clássico do ACI. O EPG. A lógica original era clara, mas era muito rígida. Cada dispositivo, um servidor, uma VM, pertencia a um EPG. E esse EPG, por sua vez, estava casado, amarrado a um bridge domain. Que é basicamente a subrede, a VLAN. Exatamente, é o domínio de broadcast, o gateway daquela rede. E aí está o acoplamento que a gente falou. Se a política está no EPG e o EPG está amarrado no bridge domain, então a segurança fica amarrada na subrede. Fim de papo. Precisamente. A consequência direta disso é que, sei lá, um servidor web em 10.1.10 e um banco de dados em 192.168.1.0 não podiam, de jeito fácil, pertencer ao mesmo grupo de segurança. Mesmo que eles precisassem das mesmíssimas regras. Exatamente. Se eles precisassem das mesmas permissões, a solução era criar 2 EPGs idênticos, um para cada subrede, e aí duplicar todos os contratos de segurança entre eles. O que na prática é o dobro do trabalho, o dobro de objetos para gerenciar e, claro, o dobro de chance de errar uma configuração. A arquitetura virava refém da topologia. E é nesse ponto, exatamente nesse ponto, que a filosofia do ISG muda o jogo. Se o EPG era o zoneamento do bairro, baseado no CEP do servidor, as fontes sugerem que o ISG é tipo um clube VIP. Gostei dessa analogia. É uma boa analogia. Antes, a segurança era o endereço do servidor. Com o ISG, parece que passa a ser o cargo dele, a função. Não importa onde ele está, as permissões vêm do que ele faz. É a forma perfeita de explicar. Com o IPG, as regras eram baseadas na localização. Se o seu servidor estava no bairro industrial, que é o bridge domain, ele seguia as regras daquele bairro. Certo. O ISG muda essa lógica. Ele funciona como um crachá VIP. Não importa em qual bairro ou bridge domain o servidor está. Se ele tem o crachá de membro do clube de aplicações críticas, as regras desse clube se aplicam a ele. A localização vira um detalhe de conectividade, só isso. Ok, o conceito do desacoplamento ficou claro. Mas o que é esse tal de clube VIP tecnicamente? O que ele é dentro da arquitetura do ACI? Tecnicamente, o ISG é um novo tipo de container de segurança. A grande diferença é que ele não opera no nível do bridge domain como o EPG fazia. Ele opera um nível acima. Isso, um nível acima, no escopo da VRF, que é a tabela de roteamento virtual, a rede toda. E o ponto-chave é que ele separa 2 funções que antes estavam misturadas. O encaminhamento dos pacotes, a conectividade, isso continua com o EPG e o bridge domain.
Mas a política de segurança, a aplicação das regras, isso agora é gerenciado pelo ISG. E isso é o que traz a flexibilidade toda. Uma flexibilidade, assim, imensa. O único ESG pode, por exemplo, agrupar endpoints que estão em dezenas de bridge domains, centenas de EPGs, tudo espalhado por VLANs e subredes diferentes. E a política é definida uma vez, num lugar só. Adorei a analogia do clube VIP. Mas na prática, não tem um segurança na porta do servidor carimbando um crachá, né? Como é que o ACI decide quem entra nesse clube? Como um servidor ganha esse crachá? Boa pergunta. A decisão é feita através de selectors. São basicamente critérios de classificação que você define. E o ACI verifica esses critérios numa ordem específica para decidir se o endpoint pertence a um SG ou não. E qual o primeiro? O primeiro, e talvez o mais poderoso, principalmente para quem já tem uma rede ACI, é o EPG Selector. Então é um jeito de reaproveitar o que já existe. O EPG antigo não morre, ele só muda de função. Vira tipo um conector que aponta para a política do ISG. Exatamente, essa é a sacada. Você cria uma regra que diz, olha, todos os membros do EPG Web VLAN 10, EPG Web VLAN 20 e EPG Web VMware agora pertencem ao ESG Web unificado. E os EPGs antigos? Eles continuam lá, provendo a conectividade L2, L3, a VLAN, o Gateway, mas toda a personalidade de segurança deles é substituída pela do ISG. Eles voltam a ter uma função mais simples, mais básica. Entendi. E tem outros métodos de seleção? Sim. Depois temos o IP Subnet Selector, que é mais amplo. Com ele, você cria uma regra como qualquer endereço IP dentro da rede 10.0.0.0/8 pertence ao ISG infraestrutura. Uau! Isso funciona como uma super microsegmentação. Você pode criar zonas de segurança gigantes sem precisar listar cada EPG um por um. Isso parece incrivelmente útil para agrupar serviços comuns, tipo monitoramento, backup, gerenciamento, coisas que precisam acessar a rede toda. Perfeito para isso. E por fim, para ambientes mais dinâmicos, virtualizados, a gente tem os Tag Selectors. Baseado em tags. Isso. Eles classificam os endpoints com base em atributos de máquinas virtuais, como as tags que o admin coloca lá no vCenter. Se uma VM recebe a tag PCI Compliance, o ACI pode automaticamente colocar ela no ISG PCI, aplicando todas as regras de segurança na hora. Sem que o time de rede precise fazer nada? Exatamente. Ok, o conceito de desacoplar a política faz todo sentido no nível do software, da configuração, mas no fim das contas, um pacote tem que atravessar um switch, um hardware físico. Como essa abstração do clube VIP se traduz em algo que o silício do switch entende e aplica em nanosegundos? Sem problemas, abstrair a política não significa desacoplar a função da plataforma. O nosso switch tem uma base de dados similar ao CoASI, construída sobre um protocolo Cisco proprietário, o CoEAB. E tudo isso em tempo de silício. Essa é a pergunta fundamental. A mágica acontece num componente chamado PCTag, ou Policy Class Tag. PCTag. Pense no PCTag como um carimbo, um ID numérico que o hardware do switch usa para saber a qual grupo de segurança um pacote pertence, e assim aplicar as políticas certas. No modelo antigo, esse PCTag vinha direto do EPG. Cada EPG tinha o seu. Então o switch olhava o PCTag de origem e de destino e consultava uma tabela para saber se podia ou não. Isso. Agora, quando um endpoint é classificado e entra num SG, o ACI faz uma substituição. Ele ignora o PCTag do EPG original e atribui a ele o PCTag do ESG. E a consequência disso é brutalmente eficiente. Todos os contratos de segurança do EPG antigo deixam de valer na hora, e só os contratos do ESG passam a ser aplicados. O hardware agora só enxerga o crachá do clube, não mais o endereço do bairro. E isso deve estar ligado ao fato de o ESG operar no nível da VRF. Precisamente. Esse é o grande diferencial arquitetônico. Como o ESG vive na VRF, ele permite criar o que as fontes chamam de zonas de segurança que cruzam bridge domains. Certo.
E o exemplo prático que o material traz ilustra isso muito bem. Imagina um SG chamado produção, que precisa englobar, sei lá, 5.000 servidores espalhados por 50 sub-redes diferentes. No modelo antigo, isso seria um pesadelo, seriam 50 EPGs e qualquer regra comum a eles teria que ser replicada 50 vezes. Exatamente. Com o ESG, você cria um único objeto, o ESG produção, e aplica um único contrato, tipo, permitir acesso do monitoramento. E pronto. No mesmo instante, todos os 5.000 servidores, não importa em qual das 50 sub-redes estejam, herdam essa regra. Que diferença! Eu lembro de um projeto que, para colocar um servidor de monitoramento para falar com tudo, foi uma janela de 4 horas e alteração de mais de 80 contratos. Com o ISG, seria adicionar uma regra a um contrato. 5 minutos, sem janela. Isso parece poderoso demais para não ter alguma letra miúda. Quais são os pré-requisitos? O que precisa ser verificado antes? Qual catch? Sim, existem pontos de atenção, e são cruciais. O primeiro é a versão do software. Precisa ter o controlador do ACE e o APIC na versão 5.0 ou superior. Não é tão recente, mas ambientes que não atualizam com frequência podem não ter. E o hardware? Meu switch de 5 anos atrás vai suportar? Provavelmente não. Esse é o segundo ponto. O ISG consome recursos mais avançados, então ele funciona em switches Leaf das gerações mais novas, os com sufixo EX, FX e os mais novos GX. Os de primeira geração, então, ficam de fora. Ficam. E tem um detalhe de configuração importante. Para usar os seletores baseados em IP, a opção Limit IP Learning to Subnet tem que estar habilitada no Bridge Domain, o que é uma boa prática de qualquer forma, mas para o ISG com IP é obrigatória. Para ajudar a fixar a ideia, o material traz uma tabela comparativa bem útil. Vamos passar por ela. Como o ISG se posiciona em relação ao EPG e ao USEG? A tabela deixa as diferenças muito claras. O primeiro critério é o escopo. O EPG e o USEG são locais, sabe? Operam estritamente dentro de um único Bridge Domain. Certo. Já o ISG é global. Ele opera em toda a VRF. Ou seja, o bairro contra a cidade inteira. Perfeito. O segundo critério é o vínculo L2-L3. O EPG e o USEG têm um vínculo forte. São casados com o Bridge Domain. O ISG, como a gente já disse, é totalmente desacoplado. E o critério de classificação? E, por fim, o critério de classificação. Aqui, o ESG mostra sua flexibilidade. O EPG clássico classifica por porta e VLAN. O USEG é mais granular. Usa IP, MAC ou atributos de VM. O ESG pode usar tudo isso combinado. Pode classificar por EPG, por IP e por atributos de VM. Então, o resumo da ópera é que cada um tem o seu lugar. O EPG volta a ser para conectividade básica, o USEG para exceções muito granulares e o ESG se torna a ferramenta principal para o design de segurança macro. É a definição perfeita. Ok. Para um projeto novo, um Greenfield, a escolha parece óbvia, começar com ESGs. Mas a realidade de muita gente é um ambiente que já existe, uma rede inteira construída com centenas, talvez milhares de EPGs. Sim, a maioria dos casos. Rascunhar uma nova política de segurança soa assim, aterrorizante. É possível migrar sem causar uma interrupção geral? Sim, e esse talvez seja um dos pontos mais elegantes da solução. O caminho de migração foi pensado para ser suave e sem impacto. O processo é bem lógico. Primeiro, você cria um novo ESG, digamos, ESG Aplicações Web. Certo. Depois, você associa a esse novo ESG todos os contratos que antes estavam espalhados pelos seus vários EPGs de web. Até aí, estamos só construindo a estrutura nova, sem mexer no que está em produção. Exato. Zero impacto. O passo crucial vem agora. Usando o EPG Selector, você adiciona os EPGs antigos como membros do novo ESG, e é nesse momento que a mágica acontece. A virada de chave. A virada de chave. No instante que você faz isso, o tráfego daqueles endpoints passa a usar o PC Tag do ESG. A política é transferida na hora, sem perda de pacotes. E depois da virada, o passo seguinte é a limpeza, imagino. Sim, como boa prática, você pode remover os contratos dos EPGs antigos, já que eles não estão mais sendo usados. Simplifica tudo, e o grande benefício a longo prazo é a agilidade.
Ah, sim. Depois dessa migração, se o time de virtualização precisar mover um servidor para outra VLAN, basta alterar seu EPG. A política de segurança, que agora vive no SVG, fica intacta. Acabou aquela necessidade de abrir chamado para o time de rede recriar dezenas de regras. Então, o que a gente extrai disso tudo aqui, o SVG, não é só uma feature. É uma mudança de filosofia. A rede deixa de ditar as regras para a aplicação e vira uma tela em branco onde a segurança é pintada de acordo com a necessidade do negócio. Exatamente. Para quem gerencia, isso significa sair do modo bombeiro de VLANs e se tornar, de fato, uma arquiteta de segurança, pensando em zonas de confiança e fluxos de dados, que é a essência do Zero Trust. Exatamente. A gente cobriu a hierarquia lógica para segmentar e proteger a infraestrutura por dentro. A rede agora está segura e, mais importante, ágil internamente. Mas uma rede, por definição, não vive isolada. E essa nova agilidade interna pode acabar criando um novo gargalo na borda da rede. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Com essa flexibilidade toda para criar e modificar zonas de segurança internas, o gargalo da segurança muda de lugar. Ele não está mais na criação de regras entre servidores. Ele está na fronteira da sua rede com o mundo. E a pergunta que fica é, a minha estratégia de firewall, de balançadores de carga, de conexão com a nuvem, ela está preparada para essa nova agilidade? Ou essa fronteira, que antes era o ponto mais forte, se tornou agora o novo ponto de atrito que impede o negócio de evoluir na velocidade que precisa?